A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 22 e o versículo 29, que o homem erra por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Esse texto é uma advertência. A Bíblia diz também que o povo de Deus, isso aí agora já é para os crentes, errou por falta de conhecimento, de doutrina, de ensinamento. Aí é quando entra aquele crente que acha que pode ser crente somente dentro de casa, sem ir à igreja, sem cultuar, sem buscar aprender para não estar errando, para naquele grande dia não dizer assim: fui pego de surpresa, eu não sabia, mas não sabia porque não buscou aprender. Porque a palavra está diante dos nossos olhos, temos acesso a ela. Erramos por não buscar a aprender. Aí lá no livro de Salmos, o Salmo 23, tanto crente como pessoas não crentes amam este salmo, porque entende que Deus é um Deus abençoador. Quando o salmista vem dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bem verdade que ele estava falando das bênçãos. Alguém até diz: não vai faltar dor, doença. Não, ele não estava se referindo a isso. Ele estava falando das bênçãos. Mas ele era convicto que Deus era Senhor da sua vida. E o homem que tem a Deus como Senhor da sua vida, ele anda em obediência. Como diz esse texto aí que eu deixei para vocês, no livro de Lucas, no capítulo 6, que diz: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, o salmista chamava Deus de Senhor, mas fazia a vontade de Deus. Agora, eu chamar ele de Senhor, meu Senhor, sabe o que denota Senhor? Essa palavra quer dizer a autoridade sobre mim, manda em mim, é meu dono e eu sou serviçal, serva, escrava deste Senhor. Então, como servo, eu tenho a obrigação, o dever de obedecer ao meu Senhor. Mas como é que eu vou obedecê-lo sem conhecê-lo? Sem meditar na sua palavra, na sua vontade para a minha vida. O versículo de número 47 diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Porém, o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Então, que nós possamos entender o sentido de sermos servos. O servo, ele obedece. O servo, ele busca conhecimento para obedecer, fazer a vontade do seu Senhor. Como é que eu vou ser Senhor, eu vou ser servo, sem conhecer a vontade do meu Senhor? Eu tenho que saber do que ele gosta, o que ele quer, para que eu possa o servir com um serviço de qualidade, para que eu possa me dedicar a ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, da minha vida, da sua vida.
Que nós possamos refletir nesse texto. Que nós possamos refletir melhor no Salmo 23. Porque se Ele é Senhor, Ele irá prover tudo na sua vida. Se Ele é o seu Senhor. A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 14 e o versículo 15, a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele que ama a Deus obedece às suas palavras, os seus mandamentos. Então, como é que eu posso chamar meu Deus de meu Senhor sem obedecê-lo? Mas como é que eu posso obedecer os seus mandamentos sem conhecer? Então eu devo me dedicar a meditar na palavra. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Leia a Bíblia, porque a Bíblia testifica de um Deus único, um Deus vivo. A Bíblia, ela revela o nosso Deus para nós, a sua vontade soberana para nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo continue nos ajudando, em nome de Jesus. Pai do Senhor.